Sabe aquele tipo de filme que foi feito pra fazer a gente chorar? Mas chorar muito, chorar com força, com vontade? Aquele tipo de filme que faz a gente pensar na vida, aquele tipo de filme que faz a gente parar muitas vezes o que a gente tá fazendo, pra poder refletir sobre as últimas decisões que a gente tem tomado, pra poder refletir todas as nossas relações com as pessoas que andam ao nosso redor, que fazem parte da nossa caminhada aqui na Terra. Então, esse é exatamente o tipo de filme que Sempre em Frente é. Aqui a gente acompanha a história de Johnny, que é um cara que ele cruza o país, ele cruza os Estados Unidos, entrevistando crianças para fazer uma espécie de documentário em podcast. Ele pergunta o que é que elas pensam sobre o futuro, o que é que elas pensam sobre a sociedade que elas vivem, o que elas pensam sobre os adultos, sobre as pessoas que fazem parte da vida delas. Enfim, ele faz uma entrevista completa sobre tudo que a criança tá sentindo. Só que esse trabalho dele é meio que interrompido quando a irmã dele liga dizendo que precisa fazer uma viagem urgente, que ela não pode deixar de ir e que não tem com quem deixar o filho dela. Aí ele pergunta, você pode ficar com seu sobrinho e tal? E obviamente ele aceita. Eles há muitos anos não se encontram, então mesmo se tratando de uma relação que seria bem próxima, de parentesco bem próximo, são dois estranhos ali naquela casa. A direção desse filme é do Mike Mills e eu poderia fazer um vídeo inteiro falando da qualidade técnica de filmagem dessa obra. E eu podia fazer isso, cara, porque ela tá impecável, ela tá perfeita. A fotografia desse filme é maravilhosa, tem muitos takes amplos da cidade, muitos takes amplos de natureza, que remetem à passagem de tempo, remetem os cenários onde os personagens estão incluídos, e sempre que volta a história pra parte mais intimista, sempre que a história volta pra eles dois, a visão da câmera ela fica muito fechada, como se quase a gente fosse uma terceira pessoa participando daquele diálogo, daquela aventura que eles estão vivendo. Os elementos de composição de cena também são muito bem feitos. Logo no início ele tá conversando com as crianças e elas todas estão falando de futuro, de esperança, de coisas que podem fazer com que o mundo seja um lugar melhor, mas aí logo em seguida ele corta para a vida pessoal, pro apartamento do protagonista e mostra que tá tudo uma bagunça, as roupas estão todas jogadas no chão, sugerindo que a vida dele também tá bem bagunçada. Mas velho, o que pega de verdade nesse filme, muito além da parte técnica, é a questão da carga do sentimento que o diretor conseguiu colocar, principalmente nas cenas onde as crianças falam e elas dão a opinião delas sobre várias coisas. São passagens muito curtas, mas elas são muito densas, elas trazem sempre uma grande lição. Em vários momentos eu dava pausa para ficar pensando naquilo que eu tinha acabado de escutar. É claro que você não precisa fazer isso, você não precisa ficar pausando o filme toda hora para poder fazer. Mas eu fiz porque eu tava curtindo, entendeu? Eu quis ter essa experiência, eu quis degustar aos pouquinhos. Tá ligado aquela comida gostosa que a gente vai comendo bem devagarzinho para acabar devagar? E velho, os assuntos são dos mais diversos. Tem criança que fala do medo do aquecimento global, tem criança que fala do medo da violência que tá crescendo cada vez mais, tem criança que mostra, que teme que no futuro esse egocentrismo exacerbado ele vai ser cada vez maior e no futuro cada um fique trancado nas suas casas, só se comunicando quando é extremamente necessário por uma tela. Tem uma outra fala de uma criança, porra, que diz que não chora porque ele sempre, desde que ele se lembra, a mãe sempre educou ele de uma forma que colocar o choro pra fora fosse uma fraqueza, fosse demonstrar desnecessariamente uma fragilidade. Pô, nessa hora, velho, na fala, não só nessa hora, mas em vários momentos, não tem como a gente não fazer um paralelo com a nossa vida pessoal. Não tem como. Principalmente porque nessas partes aí também já vem a questão da técnica. Ele usa muito B-roll, que é basicamente aquelas imagens que vão passando por cima do áudio que vai rolando. Ele não fica nos personagens com o microfone, ele vai mostrando outras cenas dos protagonistas interagindo com eles, de outras crianças brincando, de pássaros voando no céu. E toda vez que ele faz isso, toda a cena ganha um ar muito poético, o que combina muito bem com a colorização escolhida por esse diretor. Ah, mas eu não gosto de filme preto e branco, coisa antiga, coisa sem graça. Velho, se esse filme fosse colorido, ele não seria tão perfeito. A colorização combina demais com aqueles momentos reflexivos que a gente tem na nossa vida. Aqueles momentos que você pensa e vira a chave. Tá ligado? Esses momentos que você finalmente tomou uma decisão que mudou completamente sua vida. Então, os sentimentos abordados aqui com essa colorização e, claro, a trilha sonora que também completava todo o conjunto, me passou muito essa sensação. Essa sensação desses momentos inesquecíveis na nossa vida. Mas, velho, nada disso daria realmente certo, nada disso iria realmente pra frente se não fosse a interpretação dos três personagens principais aqui. É tudo muito natural, tudo muito palpável, sabe? Parece que a gente tá vendo a história da nossa família. Uma história real que aconteceu com alguém muito próximo da gente. Mostra aqueles momentos da falta de paciência, quando a criança tá um pé no saco. Mostra aqueles momentos de reflexão, quando a gente para e se dá conta de que não pode mais viver sem essa mesma criança que tava enchendo nosso saco momentos atrás. Mostra a relação da própria criança que em uma hora diz que odeia a mãe, mas que logo depois tá chorando dizendo que sente saudade. São coisas tão complexas, são sentimentos tão bem trabalhados em
sua complexidade, que vão de 0 a 100 num estalo e que em nenhum momento fica parecendo que é algo interpretado. É tudo muito orgânico, entendeu? O Joaquin Phoenix, que faz o Johnny, cara, dispensa comentários. Pra mim, ele é um dos melhores atores da atualidade, disparado. É realmente um outro nível de atuação. O personagem dele aqui é muito doce, ele tá sempre disposto a ajudar, mas ele sai completamente da zona de conforto dele quando ele começa a jornada dele com o Jesse, que é interpretado pelo Woody Norman. E, velho, que interpretação desse guri, viu? Que interpretação. Ele não fica pra trás do Joaquin Phoenix, não, velho. Ele consegue passar todo aquele ar de implicância dos guris. Sabe quando o guri tá fazendo birra? Então, ele consegue passar todo esse ar, ele consegue deixar a gente irritado. Eu me colocava várias vezes no lugar quando minha filha insiste em me desobedecer, quando eu peço pra ela várias e várias vezes e ela dá de doida e eu fico pra morrer, velho. Mas ao mesmo tempo ele também trazia uma profundidade muito grande quando ele fazia perguntas muito incisivas que tirava completamente a estabilidade do Johnny. Era cada pergunta difícil, velho, que esse guri fazia. E eu, sinceramente, quando minha guria chegar nessa idade e começar a fazer essas perguntas, eu não faço nem ideia de como vou responder. E é sério, velho, o poder de atuação desse menino é impressionante. Tem muito ator adulto que tá na estrada aí há um bom tempo e não chega nem perto do que esse guri consegue fazer nesse filme. E por último a gente tem a Viv, que é interpretada pela Gaby Hoffmann. E aqui, apesar dela aparecer menos, ela é uma personagem muito importante para dar profundidade para a história. Toda vez que ela aparece, ela tá conversando com um dos dois por telefone, porque ela tá longe, mas ela sempre tá colocando elementos que fazem com que aquilo que tá sendo contado, aquilo que tá sendo mostrado, ganhe um ar de veracidade muito grande. A interpretação, a entrega dela também tá muito boa. Não tá no mesmo nível da dos dois, mas isso não é por limitação dela, é porque simplesmente a história não pedia que ela tivesse tanta entrega assim. Para o que se propõe, para a construção do personagem dela, ela tá sensacional, tá perfeita também. Esse filme também traz uma gama muito grande de mensagens, ele aborda muitos assuntos, principalmente porque ele é um filme que tem muito diálogo. O tempo todo o povo tá conversando, o tempo todo tem personagens trocando ideias entre si. Mas eu acho mais legal que você assista esse filme e comece a pescar essas pequenas mensagens, sabe? Aqui eu só vou abordar o que pra mim é a principal de todas, é aquela que realmente exige mais reflexão, e é aqui de fato o filme faz o convite, inclusive no próprio título dele. E essa mensagem diz que ninguém sabe tudo o que deve fazer na vida. Não existe uma pessoa que tem plena ciência de tudo aquilo que ela tem que fazer. Então, como isso é algo que está internalizado em todas as pessoas do mundo, é muito comum que a gente, pelo menos uma vez na vida, se sinta completamente perdido, sem saber direito para onde ir, sem saber direito que passo deve ser tomado, quais decisões devem ser feitas em vários aspectos de nossas vidas. E sempre que isso acontece, velho, sempre que acontece, a inclinação para desistência daquilo que a gente está trilhando acaba aumentando, acaba sendo muito forte. E isso é completamente natural, porque o tempo todo a gente é treinado a não entrar em conflitos, o tempo todo a gente é treinado a evitar enfrentamentos, a evitar situações difíceis. Só que nesse exato momento o filme convida a gente a seguir em frente, a fazer com que a gente continue fazendo o que a gente está fazendo, mesmo sem ter certeza de que os passos que a gente está tomando são os passos certos, são os passos que a gente realmente deveria tomar. Cada cena que ele traz aqui, principalmente da relação do Johnny com o Jesse, mostra que o fato da gente continuar fazendo, a gente continuar na caminhada, pode até não livrar a gente de arrependimentos, pode até não livrar a gente de sentir dor, mas é a única forma da gente provar, pelo menos um pouco, o gosto da felicidade, velho. Então, resumindo, esse é o grande convite que o filme faz quando você assiste ele. De a cada dia a gente superar o que tentou matar a nossa coragem de dar o próximo passo. Então vamos ao meu veredito, que eu acho que nessa altura já ficou um pouco óbvio. Esse filme é maravilhoso e eu acredito que todo mundo deveria ver. Tendo filho ou não, tendo crianças pequenas em sua vida ou não, se identificando muito ou pouco com as histórias que são contadas ali, enfim, todo mundo deveria ver. Porque esse filme aborda tantas coisas legais, tantas histórias de relação humana, que não é possível que você não faça uma reflexão durante a assistida. Ele aborda como as relações humanas podem nos transformar profundamente, ele mostra que a única salvação do ser humano é a própria humanidade, e é daquele filme, velho, que você termina, dá um abraço na pessoa que tá do lado e sente esperança de que o mundo pode sim ser um lugar melhor. Basta que a gente acredite e faça por onde. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de se inscrever no canal para não perder nenhuma nova análise que eu fizer por aqui. E eu espero que você tenha uma semana maravilhosa. Eu vou indo nessa. Valeu!